Oi! Então, vamos dar continuidade ao módulo 2, que é o módulo que está tratando sobre a pesquisa social, não é? A gente tem um entendimento do que é isso, a gente nas aulas anteriores, a gente viu um pouco sobre método científico, também trabalhou um pouco essa questão da noção da pesquisa em si, de ter curiosidade, de buscar os conteúdos, né, para além da aparência. E hoje a gente quer dedicar esta aula a discutir com vocês os métodos de abordagem, tá certo? E aí, dentro disso, nesse conteúdo de hoje, nós vamos ver um pouco o que é pesquisa científica, a definição disso, as etapas dessa pesquisa e os tipos de pesquisa, tá? Não vai ser tão profundo, porque a nossa pesquisa ela não tem assim a preocupação de fazer a mesma abordagem, ter a mesma perspectiva, o mesmo alcance que uma pesquisa científica, tá? Mas, de qualquer forma, a gente vai se nortear, vai tomar por referência essas definições e todas essas leituras que vêm a partir das teorias acadêmicas, tá bom? Então, primeira coisa que vocês devem estar perguntando, pesquisa científica, o que é isso, né? Bom, pesquisa científica nada mais é do que uma atividade humana que busca conhecer e explicar os fenômenos, né? E aí, como é que faz? Para que faz isso? Para que o ser humano faz isso? Para que ele vai pesquisar, né? Qual a necessidade, né? Na verdade, a pesquisa, a explicação desses fenômenos, conhecer os fenômenos, ele tem por uma finalidade buscar encontrar respostas, fornecer respostas a questões que são significativas para a compreensão da natureza, não é? E para essa tarefa, o pesquisador utiliza o conhecimento anterior acumulado, ou seja, ele já vem com uma certa bagagem, ele já vem meio que assim elaborando algumas ideias do que seja aquele fenômeno, já vem hipotetizando, né? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e aí em cima desse achar, desse que a gente costuma dizer que a gente não pode se nortear para o achismo, né? Exatamente, tem que ir para além do achar, é que ele vai começar a organizar, não é? Uma linha de investigação para poder chegar numa resposta que tenha uma responsabilidade com aquele fenômeno, não seja só baseado como a gente viu na aula passada, né? Não é só baseado naquilo que eu acredito, naquilo que eu já ouvi falar, ouvi o galo cantar não sei aonde, não sei o quê. Então, vai para além disso. Então, vai organizar essa abordagem, né? Digamos, essa investigação e na busca de realmente constatar o que significa aquele fenômeno, tá certo? E aí, é claro que ele com certeza vai trazer uma bagagem, até porque o interesse do pesquisador vem a partir já dessa bagagem que ele já traz, desse conhecimento acumulado, não é? dessas ideias, dessa curiosidade que ele já vem trazendo e que lhe desperta para fazer essa pesquisa, né? Então, com base nisso, ele vai organizar, e aí aqui o texto fala em manipular cuidadosamente os diferentes métodos e técnicas para obter o resultado pertinente às suas indagações. Olha que bacana, não é? Então, eu vou aí estruturar um conjunto de medidas, de métodos, de técnicas que vão me trazer um resultado, né? Mas um resultado que seja realmente consistente, que tenha realmente um embasamento para que eu possa ter uma resposta para aquilo que eu só sondava, digamos, estava no nível das hipóteses, das ideias, do achismo, e agora eu vou aprofundar isso, né? E aí, para fazer isso, o pesquisador ele vai começar a se organizar para fazer isso, vai se organizar em etapas, tá? Então, ele vai ter praticamente aqui, para a gente elaborar qualquer pesquisa, pelo menos umas 5 fases que a gente vai precisar passar, né? Igual o pessoal que joga aí, que joga videogame, joga, sei lá, esses joguinhos aí, eu gosto daqueles joguinhos lá que eles só vivem mudando lá as etapas, né? Então, a pesquisa é muito parecida com isso, eu não posso passar para a próxima etapa sem vencer esse level, né? Esse level antes. Então, qual é o primeiro level, digamos assim? Qual a primeira etapa da pesquisa?
é exatamente o preparar essa pesquisa, não é? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar, eu vou definir, eu vou delimitar, não é, o tópico, o problema que eu quero investigar. No nosso caso aqui, que a gente está organizando o diagnóstico da situação da criança, então qual é o nosso tópico? Qual a nossa área de interesse? Nós estamos interessados em conhecer qual é a situação da criança e do adolescente do município do Crato. Então está bem fechadinho, né? Nosso objeto, a gente quer focar nisso. A gente poderia fazer uma pesquisa voltada para conhecer, por exemplo, um fenômeno que é muito presente no Cariri, a violência contra a mulher, por exemplo. Entende? Aí seria uma outra pesquisa. Nós estamos agora focados especificamente em conhecer que situação que nós temos hoje relacionada às crianças e adolescentes do município do Crato, né? Para isso que o nosso diagnóstico está sendo construído. Então, eu já tenho uma delimitação, não é? Digamos assim, do problema. O problema aqui não quer dizer que é problema da nossa vida, não. O problema significa dizer que aquele fenômeno que eu pretendo estudar, não é? Que eu quero investigar. E aí, em cima disso, eu vou planejar os aspectos logísticos, né, para a realização da pesquisa. E aí vocês podem acompanhar comigo aí no slide, que está tudo bem desenhadinho, né? A professora Andréa desenhou direitinho para a gente aqui, para ninguém se atrapalhar, né? E vai formular as hipóteses, como eu já disse para vocês, não é? E construir as variáveis. O que é variável, Mônica? Uma variável criança, outra variável adolescente, outra variável vamos lá, desenvolvimento, conselho tutelar, conselho da criança, CRAS. São várias variáveis que eu vou começar a estudar, né, para chegar na resposta que eu pretendo. A segunda etapa diz respeito ao trabalho de campo, que a gente chama assim, trabalho de campo, né? Que é exatamente a fase da coleta dos dados, que é a fase que já a gente vai chegar lá, né? Por quê? Porque a fase da delimitação do que eu quero estudar já está feita, a gente já sabe o que a gente quer estudar nesse diagnóstico. Agora nós vamos para a próxima etapa, que é exatamente que nós estamos estudando para poder fazer essa coleta bem feita, saber e compreender quais são as técnicas, os métodos que a gente vai utilizar e tal. Então a próxima etapa é a coleta dos dados. Como é que eu vou coletar, como é que eu vou conseguir fazer um apanhado das informações que eu vou precisar, não é, para poder me dar esse embasamento que eu estou desejando, tá certo? Então, a coleta de dados, existem várias formas de se coletar, né? Eu posso fazer a coleta a partir da entrevista, a partir do levantamento dentro dos sites oficiais, né? Hoje a gente navega muito para poder coletar muitas informações, a internet tem tudo para a gente, né? Mas também eu posso buscar informações numa secretaria, eu posso organizar um estudo onde eu posso fazer a escuta das pessoas através dos seus coletivos, nos grupos locais, etc. Isso a gente ainda vai ver, não precisa ser agora, né? Não precisa ficar agoniado com isso. Depois que a gente passa dessa etapa, que é exatamente da coleta dos dados, a gente vai para o processamento desses dados, que é onde a gente vai sistematizar. Então a gente coletou tudo, saiu apanhando tudo, e agora eu vou começar a organizar aqui nas caixinhas, que é para poder classificar isso, né, organizadamente. E aí depois que eu termino esse level, depois que eu concluo essa etapa, eu vou partir para a próxima, que é exatamente, eu vou analisar e vou interpretar esses dados. Então eu fui lá, eu delimitei, vamos lá, eu coletei, eu sistematizei, classifiquei os dados, né, organizei. Agora eu vou analisar esses dados, eu vou fazer um estudo sobre tudo que eu escutei, tudo que eu coletei, tudo que eu fui buscar na internet, que eu fui buscar lá na secretaria, que eu fui buscar não sei aonde. Então eu vou juntar esse material todinho e vou me debruçar sobre ele e vou olhar, vou analisar o que ele tem para me dizer, né? Pode até ser que no início, na minha hipótese inicial, eu diria assim, as crianças e os adolescentes do Crato não recebem um atendimento específico de qualidade na área da saúde mental, por falta de CAPS infantil, digamos isso.
Aí quando eu vou lá para a prática, que eu vou me debruçar, que eu vou coletar, que eu vou realmente atrás de me debruçar sobre aquilo, se dessa hipótese é verdadeiro, aí quando eu chego lá na frente que eu vou interpretar, eu já digo, não, na verdade tem um CAPS, tem e tal, não era bem isso que eu estava pensando, né? Então é isso, por isso que é importante pesquisar. E aí, a última etapa, né, depois que eu analiso e interpreto esses dados, é exatamente elaborar o relatório da pesquisa, que para nós aqui, esse relatório da pesquisa vai ser exatamente a construção do diagnóstico, que eu vou trazer todos esses dados, todas essas informações de natureza quantitativa, de natureza qualitativa, ou seja, a qualidade dos serviços, do quantitativo de órgãos, de setores de atendimento que são realizados, e depois disso eu analiso tudo e elaboro, sistematizo, né, um diagnóstico, né? E aí tem os tipos de pesquisa. De acordo com o Demo, ele diz que as pesquisas variam conforme seus gêneros. E aí ele fala aí da pesquisa teórica, né, que é dedicada a estudar as teorias que já existem. A metodológica, que se ocupa dos métodos de fazer ciência. A empírica, que é dedicada a codificar a face mensurável da realidade social. Opa, isso é parecido com aquilo que a gente está fazendo, né, Mônica? É. A prática ou pesquisação, que é voltada para intervir na realidade social. O que vocês acham? Aí, dá um doce quem souber aí. O que nós estamos fazendo dentre essas aqui? Nós estamos fazendo um estudo teórico? Não. Estamos fazendo um estudo específico sobre o modo de fazer alguma ciência? Não. Nós estamos estudando algo que seja mensurável da realidade social? Sim, né? Ou a gente está preocupado com uma prática ou uma pesquisação, que é voltada para intervenção na realidade, né? Então, essas duas cabem bem para a gente, né? E, por último, para fechar nossa aula de hoje, que ela é pequenininha, curtinha, né? Andrade, e aí vocês podem me acompanhar no slide, né? Diz que as pesquisas podem ser observações ou descrições originais de fenômenos da natureza, espécies novas, estruturas, funções, mutações, variações, dados ecológicos, etc. Hoje a gente está assistindo muito isso por causa da Covid, né? Os estudos estão cada vez mais avançados, quanto mais se avança, mais se descobre mais do vírus, então é muito disso aqui, de observar, né? Os trabalhos experimentais, que submetem o fenômeno estudado às condições controladas da experiência, abrangendo os mais variados campos, né? Então tem trabalhos de experiências que estão sendo implementados pelo mundo todo. Por exemplo, uma experiência muito bacana que está sendo feita hoje é se a vacina da Covid realmente ela vai trazer um resultado, você vai conseguir aplacar a pandemia, né? E tem os trabalhos teóricos de análise, síntese de conhecimento, levando à produção de conceitos novos por vias indutiva ou dedutiva, apresentação de hipóteses, teorias, etc. Então, o pessoal está dedicado a estudar novas teorias, de trazer para a gente uma releitura de por exemplo, não sei, são muitas teorias que existem, não dá nem para falar aqui para vocês nesse pouco tempo que nos resta. Mas a gente vai estar aprofundando um pouco mais sobre isso, tá certo? E aí a gente vai se encontrar daqui a pouco na próxima aula, tá? Um abração para todo mundo.